A juíza Gina Fonseca Correia, da primeira instância da Justiça Estadual de São Paulo, determinou que o humorista Léo Lins retire do YouTube um vídeo com um especial de comédia publicado no fim de 2022, que já tinha mais de 3.300.000 visualizações. A decisão atendeu a pedido do Ministério Público de São Paulo. A promotoria alegou que o comediante estaria, abre aspas, reproduzindo discursos e posicionamentos que hoje são repudiados. Fecha aspas. O Léo Lins concedeu uma entrevista hoje ao Pânico da Jovem Pan. Peço para a produção colocar, por favor, um trecho da entrevista. Peguei aqui a lista de temas que não pode mais fazer piada. Entre o que já está valendo é isso. Eu não posso me ausentar da comarca, né? Aqui onde o recinto, aqui de São Paulo, por mais de 10 dias. Está com a tornozeleira. Liberdade provisória. Provisória, é isso. É isso. Eu preciso de autorização judicial para sair de São Paulo por mais de 10 dias. E eu tenho que comparecer mensalmente em juizado para prestar esclarecimento das minhas atividades. Meu Deus. Fala o que eu estou fazendo. E o que você não pode falar? Por exemplo, você vai fazer Você show. recorreu dessa decisão. Não, estamos recorrendo. Tá. Mas isso aqui já está com medida preventiva. Aí eu estou proibido de manter, transmitir, publicar, divulgar, distribuir, encaminhar ou realizar download de quaisquer arquivos de vídeo, imagem ou texo. Download, isso é um download. Ele não pode manter. Baixar uma música. Não pode ver Naruto. Peraí, vamos lá. Que também já acusaram. Pois é, não pode. E aí, imagem ou texto com conteúdo depreciativo ou humilhante em razão de... E aí vem a lista agora de temas proibidos aí pra comédia. Então os comediantes, o pessoal que faz vídeo no TikTok, Instagram, YouTube, fiquem atentos aí. Não pode mais piada com raça, cor, etnia, religião, cultura. Cultura é tudo já, né? Cultura é tudo, né? Cultura, origem, procedência nacional, procedência regional, orientação sexual, orientação de gênero, condição de pessoa com deficiência, idoso, criança, adolescente, mulher ou qualquer categoria considerada como minoria ou vulnerável. Pelo que a gente viu aí, não pode se falar mais nada, né? Eu quero passar primeiramente a um grande especialista, Paulo Souza. Paulo, a partir de agora os vídeos têm que ser mudo. Quem dera eu fosse Quero ser um grande especialista. Eu tenho acompanhado a saga do Léo Lins há algum tempo, acompanho ele nas redes sociais, né? Ele é uma grande referência dentro do humor e quem é do meio, quem acompanha, sabe que ele pega pesado realmente no humor, porque ele segue uma linha de raciocínio de que o humor não tem limites, e de que o que tem limite é o lugar, né? Eu não vou fazer piada dentro de um velório, né? Onde está acontecendo um velório, por exemplo, ou numa missa, enfim. Por isso, ele deixa bem claro que todas as piadas que ele faz são no devido espaço que é determinado para aquilo, né? O show dele foi gravado em um teatro, onde as pessoas sabiam que elas estavam indo lá para assistir um teatro, para assistir uma apresentação, uma peça. Eu acho que o povo brasileiro está sendo encurralado por vários lados, né? Então a gente vai perdendo as liberdades de forma paulatina, assim, sem que a gente perceba. E nesse momento eu imagino que deve ter uma parte da classe artística e classe humorística que deve estar festejando, celebrando uma decisão como essa. Mas se fosse seguido ao pé da letra o que está escrito naquela determinação, mais nenhum humorista em lugar nenhum, não importa o espectro político, se ele votou no Lula, se votou no Bolsonaro, se ele gosta de dar o toba, se ele não dá o toba, se ele é mulher, se ele é homem, não importa qualquer característica que ele tenha, ele mesmo não pode fazer uma piada, porque tudo se enquadrou naquela... Eu particularmente não tinha ouvido isso, essa determinação que foi passada ali agora. Eu não tinha conhecimento em detalhes disso. Só a parte da cultura, como foi mencionado ali, ela já te proíbe de tudo. Você não pode fazer piada de mais nada. Você não pode fazer piada de homem. Coincidentemente, hoje, foi coincidência, a gente lançou um vídeo no canal Hipócritas, onde eu faço como se fosse como se fosse um agente do governo que vou visitar a casa do cara e o vídeo basicamente
aquele agente do governo, ele dando ok ou não para determinados memes ou mensagens que ele quer enviar. Então, antes de ele poder enviar a mensagem no WhatsApp, ele apresenta a mensagem A gente faz vídeo de humor, mas não tá tão próximo da realidade que não tem nem mais graça, né? Mas o vídeo é assim, né? O cara mostra, eu ia mandar esse meme aqui com a viúva porcina. Não, a viúva porcina não pode porque ela já foi ministra do governo do genocida, então, obviamente, pode conter fake news daí relacionados à Lei Rouanet. Não, mas então eu vou falar com meu amigo, vou mandar um parabéns de presente pro meu amigo Nicolas, que está fazendo aniversário. Não, Nicolas faz parte de uma lista de nomes que não pode ser mencionada, porque com alto risco de conter fake news. Não pode ser falado Nicolas, Bárbara, Jorge, Daniel, Augusto, Emílio, sei lá. Então, assim, a gente está chegando num ponto onde a piada realmente, a arte está quase chegando, a vida está quase imitando a arte, e eu vivo isso particularmente. O nosso humor, ele sempre foi bem mais ideológico, bem mais político, eu sou obrigado a admitir isso, e dentro da própria sociedade, na minha sociedade de empresarial, dentro do canal Hipócritas, eu tenho um sócio que está preso há 2 meses quase. Então, eu vejo assim, a gente muito encurralado. Eu queria ser otimista, eu não tive a oportunidade de falar até peço desculpa, já vou encerrar, vocês prosseguem. Eu queria ser otimista como foi o senador Marcos Duval, acompanho o trabalho dele, eu achei muito otimista a participação dele aqui. Mas como ele tinha bastante coisa para falar, alguns conseguiram e tal, eu não quis também interromper para não delongar mais, mas eu confesso que eu não consigo ser otimista naquele ponto, porque parece que está tudo, ele tem mais um pendrive ali, que vai aparecer mais coisas, mas hoje em dia o cara que é réu confesso, que devolveu 7 milhões, que é mais prova do que um cara que é réu confesso, que devolveu 7 milhões para os cofres públicos, ele está solto, e o cara que ajudou a colocar ele na cadeia perdeu o mandato dele ontem. Então, eu realmente não consigo ser tão otimista assim. Eu não consigo ver que aquilo do pendrive, assim, depois a gente pode conversar, que vai salvar, assim, ou que vai... Não porque eu não confio no Marcos Duval, não, mas porque eu não confio em mais nada que prossiga nos trâmites naturais da jurídica. Ficou provado. Dane-se que ficou provado. Tá provado um monte de coisa. Tá provado que o cara fez corrupção passiva, ativa, lavagem de dinheiro. Dane-se, ele é presidente do Brasil, pô. Então, a gente não... eu acho que a gente está encurralado. E esse caso do Léo Lins, espero que venha para despertar também a classe artística para isso, e não só a da direita, mas a da esquerda também. Não sei se é um sonho muito grande pensar que eles tentem ver isso de forma mais global, em vez de ver dentro do espectro político, que vai alcançar eles também. Obrigado, Paulo Souza. Adriles, Jorge, já passo para você a palavra, já, Adriles. Ô, Anselmo, é muito importante o Paulo estar aqui, né? Porque o Paulo fez um apoio ostensivo ao lado bom da força, né? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou vendo vários comediantes reclamando da perseguição, da censura absurda, surreal. A gente falou aí, o Léo Lins falou, ele listou, não pode nem com negro, nem com mulher, nem com gay, nem com travesti, nem com criança, nem com região, nem com cultura, ou seja, pode fazer humor com nada. Agora, o que essas pessoas, esses comediantes, como o Fábio Porchat, que fizeram L, estavam esperando? A esquerda hoje, ela não é mais marxista na raiz do termo. A esquerda hoje é identitária. São vários os grupos oprimidos. É o negro, é a mulher, é o trans, é o gay, é o deficiente. É todo mundo que é oprimido. Então, se você se sente ofendido enquanto minoria, enquanto classe desprivilegiada, enquanto classe vulnerável, você não pode criticar, você não pode fazer piada, você não pode fazer humor com nada, nem ninguém. E assim, o humor, na acepção mais ampla do termo, é uma forma de caricatura da realidade. Grosso modo, não existe humor do bem. Quando você faz humor, você está fazendo humor para criticar algo, uma circunstância, uma sociedade ou alguém. O Chaplin, quando fez o Vagabundo, ele estava criticando, fazendo discurso de ódio contra toda a população pobre, porque ele representava um proletário, um sujeito desprivilegiado, um sujeito marginalizado. Lógico que não, ele estava fazendo uma crítica social. Agora vai ter um Ministério da Verdade, vai se colocar acima
do humorista e vai dizer o que ele pode fazer piada ou não. Isso é caricato, isso é uma ditadura da ditadura da ditadura. E outra, isso era previsível, porque a esquerda identitária é assim, a cultura woke é assim. Todo mundo é ofendido. E aí você cria classes ungidas por deuses, negros, mulheres, trans, gays, não sei o que mais, que podem se colocar no lugar de vítima para poder massacrar quem bem entende. E essas classes mesmas, os negros, as mulheres, os gays, elas não se sentem assim perseguidas e tolhidas dessa forma. São representantes dessas classes que vão atrás de humoristas. Essa juíza, por exemplo, eu duvido que ela seja uma classe desprivilegiada, mas ela vai lá atrás de um humorista por questão oportunística para ceifar a voz do humorista, porque ela é parte de uma esquerda identitária, de uma cultura woke de esquerda identitária que está entranhada na classe artística, no meio político e, pior, no meio judiciário. A gente pode fazer até uma ponte com algo mais. Quando o Alexandre de Moraes e quando o STF fala de discurso e ódio, é a mesma coisa. Eu não posso criticar o Alexandre de Moraes porque é discurso de ódio, porque é fake news, porque é ato golpista. O Léo Lins não pode fazer uma crítica a, sei lá, um deficiente físico que pode ter um caráter esquisito, ou uma pessoa negra que não pode ter um caráter estranho, ou uma mulher que pode ter um caráter estranho, porque eventualmente ele está prejudicando essa classe desprivilegiada. Ou seja, tudo, qualquer crítica, qualquer piada, qualquer senso de humor, vira discurso de ódio, vira preconceito, vira opressão. E aí um juiz, eventualmente oportunista, chega e fala, você não pode falar mais. Assim como ele proíbe o Léo Lins de fazer show, ele proíbe o Adriles de falar nas redes sociais, ele proíbe o Constantino e o Paulo Figueiredo, para citar dois comentaristas daqui, de se expressarem nas redes sociais. Aí as empresas mandam embora esses comentaristas porque tem medo de que a justiça possa fazer uma represária em cima dessas empresas. Ou seja, assim, meu caro Fábio Porchat, assim, meu caro humorista que fez o L, se cria uma ditadura pela cultura, pela construção de um arcabouço ditatorial e opressivo em torno de artistas, influenciadores, comentaristas, escritores, dizendo que tudo que você diz é opressão, é preconceito, é vilipêndio à democracia. Assim está se colocando uma ditadura no Brasil hoje. Ditadura no Brasil hoje, meu caro humorista de esquerda, que você ajudou a construir. Quem está ajudando a destruir o senso de humor, a destruir a profissão de comediante, é a ajuda desses próprios comediantes que fizeram o L, ou que deram uma de isentão. Ou seja, eles estão destruindo a própria profissão. Não é à toa, por exemplo, que não existe departamento de humor mais na Rede Globo. Por quê? Humor virou sinônimo de ofensa, de agressão, de crítica acerba. Humor está virando sinônimo de quê? Discurso de ódio. Então, ditadura, censura, não tem ombro. Quando entra, não sai mais. E vocês que fizeram o L, vocês que votaram no PT, estão destruindo a capacidade de consciência, de crítica e de humor de todos os brasileiros. Faz o L, agora aguenta. Aí, Adriles. A piada é essencialmente ofensiva. A piada é essencialmente... Fazer uma piada é ofender alguém. Nem que eu faça uma piada dentro do casamento, para zoar o marido. Eu estou zoando o marido pode se sentir ofendido, o marido não guarda a louça. É para ofender o marido. A piada é isso. Passa aqui no Bradock, viu? Tomara que ela não venha aqui no estúdio do Bradock, essa juíza. Piada boazinha, piada com boa intenção. Aqui a gente é quase a favor do bullying. Vai lá, Andrei. Eu vi uma vez uma declaração do Danilo Gentili, que até se aplica à minha área de atuação, né? E ele falou basicamente assim que toda piada tem um alvo e os comediantes são atiradores. Não há como fazer uma piada, como o Paulo destacou, como o Adelis também estava falando, não há como fazer uma piada sem ter o motivo de fazer aquela piada. Uma hora vai ser o careca, uma hora vai ser a loira, uma hora vai ser o baixo, outra hora vai ser o gordo, outra hora vai ser o japonês, outra hora vai ser o brasileiro, outra hora vai ser o boliviano, outra hora vai ser pela roupa que está vestido. A igreja, muitas vezes, é alvo. Pela religião, né? Pela religião. Então, assim, Exato. Eu acho que essa frase do Gentili é bem impactante, né? Porque toda piada tem um alvo. E os comediantes são atiradores. Então, o que essa juíza fez? Essa juíza retirou todos os alvos. Então, nós vamos ter um monte de atiradores sem ter alvos para atirar. Acabou a comédia. Eles são os alvos, os humoristas. Mas é aí que tá, Andrei.
Mas aí que tá, Andrei. Uma outra coisa que o Danilo costuma muito falar é que assim, ó, não se trata do que se fala, se trata de quem fala. Vocês acham que realmente vai ficar proibido, todos os humoristas vão ficar proibidos de falar sobre cultura, sobre política, sobre religião, sobre mulher, sobre gay? Eu ia perguntar para vocês. É isso aí. Vai ser só um espectro político que vai parar de fazer isso. Todo o resto vai estar tudo bem. Se trata de quem fala e não do que se fala, é verdade? Só vai poder fazer piada com o Bolsonaro. Como você comentou, a gente está sendo tolhido dia após dia, a ditadura está se instituindo, se já não pode declarar como já instituída, como nós vimos o senador falando, nós temos um imperador no Brasil, que nós sabemos o nome dele, e ele não tem como ser freado, porque vocês viram, eu perguntei, a Elisandra perguntou, e ele falou com todas as vênias e não disse nada. Quem pode parar o Xandão? Como parar o Xandão? Desculpa, senador, com todas as vênias. Não respondeu a nossa pergunta. Como nós sabemos, já foi dito aqui outras vezes, só quem pode parar um ministro do STF são os senadores. E só quem pode cassar o mandato de um senador é o ministro do STF. Ou seja, um fiscaliza o outro, um tem rabo preso com o outro, todo mundo tem problema, todo mundo tem processo engavetado, e nós estamos partindo para o Xandaquistão, né, como o Emílio fala, e estamos aqui dando risada, vendo o circo pegar fogo, sem termos o que fazer. Como o Paulo comentou, um comentarista da equipe dele preso, o Léo Lins censurado, e vocês acham que falta muito para essa censura passar para todos os outros comediantes? E daqui a pouco a gente não vai poder criticar. Se passar a pele da censura, qualquer coisa é discurso de ódio, é ato golpista, é fake news, acabou. Não pode fazer nem piada mais, acabou. Fala com a gente, Elisandra, fala com a gente. Tô vendo que você quer falar. Não, eu tô escutando aqui, que é uma maior verdade, né? E assim, alguém de vocês lembra do senador Randolph, que falou lá uma fala em relação aos judeus, né? E nada aconteceu. Alguém viu alguma punição em relação àquela escrita lá no Twitter? Enfim, acho que foi no Twitter que ele fez. Nada acontece. Então, mais uma vez, né, mostrando que depende de quem fala, né? Então, se é da direita, punição, se é da esquerda, passa a mão e bola para frente, né, gente? Então, nós do canal Hipócritas respondemos até hoje, Elisandra, só para ilustrar, respondemos até hoje por um vídeo onde a gente cita os judeus. Respondemos até hoje em um processo, porque fomos nós que falamos. Só fechando parênteses aí. Desculpa. Então, se alguém viu alguma punição ou qualquer medida contra o senador, por favor, me corrija, né? Mas, pelo que eu vi, nada aconteceu. E infelizmente, assim, eu fiquei mais triste hoje, na opinião pessoal, ao escutar, né, o senador, que eu esperava escutar coisas mais positivas em relação a isso. Quando ele me fala que a própria direita fica brigando pelo poder e não tem união e deixam a esquerda fazer a festa, o que nós, meros mortais, faremos pelo nosso Estado? Né? Se quem nós colocamos lá ficam brigando e discutindo pelo poder, então é preocupante, gente. Com todas as vênias, eu acho que essa foi a única informação que o senador deu que não me surpreendeu. Nós sabemos que a esquerda é infinitamente mais bem organizada, mais bem estruturada. Eles não têm o ego que a direita tem, eles têm um objetivo em comum, que é a instituição do comunismo, e para isso eles vão passar por cima de qualquer coisa que quem é de direita não faz. Por isso que eles estão, infelizmente, com dor no coração, anos-luz à frente da direita. André. Só para complementar o que o Andrei Blanco falou, eles falam tanto eles têm uma hierarquia dentro do partido, né? Começa por aí. Eles odeiam o mérito, mas dentro do partido deles há um mérito. E através desse mérito é feita uma hierarquia. Então lá eles respeitam quem está mais tempo, quem tem mais tempo na casa, e etc, etc, etc. E dentro da direita isso inexiste. Infelizmente é por isso que acontecem essas brigas dentro da direita. E eu não estou me aguentando aqui, o Adris falou dos humoristas de esquerda, eu quero que a produção colocar, por favor, o primeiro tweet do Oscar Filho, por favor. Eu não estou me aguentando aqui. Coloca o primeiro tweet do Oscar Filho, produção.
Olha lá. Isso aqui tem precedentes. O maior absurdo que eu vejo na comédia desde que o CQC foi impedido de entrar no Congresso e a proibição de piadas com políticos. Tudo na era PT. Por pior que falem do Bolsonaro, e eu odeio este cara, não chegamos nem perto. Agora coloca o segundo tweet, por favor. Isso aí é de 2022, 30 de outubro. Vejam bem, eu não estou feliz porque o Lula ganhou, estou feliz porque o Bolsonaro perdeu. Tem um abismo de diferença aí. Então eu respondo, Oscar Filho, tem mesmo e agora você está sentindo na pele. O seu colega agora não pode fazer piada, está 10 dias preso lá em São Paulo, na comarca de São Paulo, e está sofrendo um monte de processo. É isso aí, Oscar Filho, agora faz o L. André, o que me espanta é assim, a obviedade e a burrice dessa gente. Porque esquerda identitária é isso. É proibir piada, é proibir crítica, é tudo se tornar ofensa e tudo se tornar discurso de ódio. Os 4 anos que o Bolsonaro ficou no poder, o cara era chamado de genocida, assassino, nazista, ditador, jogavam bola de capotão com a cabeça dele. Nem tomar leite podia, que era coisa de nazista. Minimamente. O Lula sempre foi amigo de ditador, o Lula sempre disse que ia regular a rede social, o Lula disse que ia perseguir inimigo político, que ia regular os meios de comunicação. O Lula deu todas as mostras de que ia censurar, ia fazer um governo mais censor da história da República Brasileira. Além dessa censura oficial que a gente está tendo do STF e do Executivo, tentativa de impor na glória do brasileiro a PL da censura para censurar a internet, a gente tem essa cultura woke, essa cultura identitária que sempre foi censora dentro das próprias redes sociais. As próprias redes sociais do Instagram, o Facebook, o Paulo pode falar isso tão bem quanto eu, censuram a gente o tempo inteiro, sem necessidade de uma censura maior. Censura humorista, censura humor, censura piada de humor negro, censura piada com qualquer coisa. Qualquer gracejo é visto como discurso de ódio e preconceito. E esses caras votaram no Lula sabendo disso tudo. E acham que não vai sofrer algum tipo de represália? Pô, assim, não é burrice, é estupidez. É estupidez votar contra a própria classe artística que faz humor. Vocês estão votando contra o próprio senso de humor, contra vocês mesmos humoristas. Agora ficar Fábio Porchat e os caras ficarem indignados, porque tem uma juíza proibida de fazer piada com tudo e com todos. É isso, meus irmãos. Faz o Lzinho. Agora nós vamos falar até o fim da vida de vocês, a desgraça que vocês fizeram com vocês mesmos, com a nação inteira. Show!